Tá gravando? Tá. O tema de hoje vai ser os entraves da educação à distância durante a paralisação escolar. Olha só, mais um tema aí gerado pela pandemia, não é? Nós sabemos que, diante dessa pandemia, a educação teve que se reinventar, não é verdade? Exemplo disso somos nós aqui. Vocês aqui no quarto, no meu quarto, né? Eu aí na sala, na casa de vocês, de forma virtual, para a gente poder transmitir conhecimento um para o outro, né? Não deixar o processo de ensino e aprendizagem desmoronar. Não deixar que o processo de ensino e aprendizagem não aconteça. Então, a gente teve que se reinventar. E a gente sabe, pessoal, que quando se trata da realidade da EAD, da educação à distância, exigem algumas ferramentas necessárias para que esse contato possa acontecer, que são o uso de tecnologias como um computador, um tablet. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, pessoal? Sim. Certo. O uso de um computador, de um tablet, né? Precisa-se ter internet, né? Então, são ferramentas necessárias para que essa educação à distância possa acontecer. Certo. É um primeiro ponto. Precisamos de recursos tecnológicos para isso, né? Segundo ponto, que eu quero chamar a atenção. Vamos saber diferenciar educação à distância de aula remota. Muita gente está confundindo as coisas. Aula remota é isso que nós estamos fazendo aqui, tá? São aulas que estão ganhando um novo formato. Educação à distância é algo que já existia no Brasil de forma legalizada. A modalidade EAD, que é a sigla que a gente usa para se referir à educação à distância, já existia mesmo sem pandemia. Algumas universidades, algumas faculdades já adotavam essa modalidade de cursos à distância, tá? Eu, particularmente, Júnior, nunca fui adepto e nunca fui a favor. Isso é uma coisa particular. Eu não faria nunca uma educação, uma faculdade em educação à distância, uma EAD. Por quê, pessoal? Eu passei pela universidade, não é, presencial, e sei que muitas vezes os alunos, eles saem de lá, digamos que com 90% da bagagem do curso com ele. Porque os 10% ele tem que buscar, ele tem que correr atrás. Ele não deve só esperar pelo professor, não. É como redação. Você não pode ficar só esperando pelo professor, não. Tá? Claro, tem que ter um professor que oriente, que dê os comandos, as instruções, as orientações, tem. Mas o papel do aluno em querer buscar, em querer melhorar e se aprimorar, é fundamental. E isso é indiscutível. Eu sempre costumo dizer, não existe escola boa, não existe material bom, nem professor bom para o aluno que não quer. Para o aluno que não quer aprender, que não busca, tá? Que não está motivado a aprender. Então, na universidade presencial, digamos que você estando lá presencialmente, tendo contato com o professor, com outros colegas, tendo a oportunidade ali de compartilhar conhecimentos, de existirem discussões. Quando eu falo discussões, não é briga, não é um dar um murro no outro, não. A minha ideia é a certa. O que você está falando não tem nada a ver, não é isso, não, tá? É discutir mesmo na ideia de dialogar, de abrir espaços para debates, para mesas redondas, para discutir temas relacionados às disciplinas que nós estamos estudando, que são as cadeiras, né? A gente chama de cadeira, que nós estamos pagando na universidade. Quando isso ganha uma nova versão EAD, onde é o aluno isolado e o computador,
tendo que praticamente construir sozinho o seu próprio conhecimento, eu não dou muita credibilidade a uma graduação nessa modalidade. Muito menos se for uma graduação na área de saúde. Pessoal, toda graduação, ela precisa de um estágio. O aluno, ele precisa estagiar para ter uma noção de prática e aliar a teoria, o que ele está aprendendo na teoria, à prática. Como é que um enfermeiro, como é que um médico faz uma graduação à distância? Digam a mim. Sem ter o contato físico, sem ter as técnicas manuais de lidar com os instrumentos precisos. Como é que um dentista ele faz uma graduação EAD sem olhar, examinar, mexer nos dentes de um paciente? Não tem condições para isso, né? Então, assim, quando a gente fala em educação à distância, a gente revê essa modalidade como tendo pontos positivos, sim, tem muitos pontos positivos e favoráveis para aqueles alunos, para aqueles estudantes que pretendem ter um curso superior, pretendem ter uma graduação, mas trabalham, né? Não tem tempo. A gente vai observar nos textos motivadores que a grande maioria do público que adentra nesse tipo de modalidade EAD são as mulheres que são donas de casa, mães de família, que trabalham durante o dia, não tem tempo de estar presencialmente em uma universidade. Então, estuda em casa, à noite, pelo computador, tá? Então, isso é educação à distância. O que muita gente está confundindo com aula remota. Aula remota é isso que a gente está tendo aqui. São aulas que estão sendo adequadas para o momento em que estamos vivendo. A nossa educação, a educação do máximo da nossa escola não é EAD. Se fosse EAD, era o ano inteiro, não é? Eu aqui, ó, no meu quarto, improvisando aqui, ó, colocando cartaz aqui para poder dar aula, né? E vocês em casa acompanhando as aulas pelo computador, pelo celular. Nós estamos tendo que reinventar a nossa forma de ensinar e aprender para este momento. Então, isso sim é aula remota. Educação à distância é algo totalmente diferente. Tá? É uma modalidade que já existe. Aula remota é algo temporariamente. Pessoal, ficou clara essa diferença entre aula remota e educação à distância? Ficou. Deu para entender? Deu. Certo. Então, vamos lá. Quem vai ler para mim o texto 1? Barreto. Você que lute, Júnior. Por que, Noemi? Vou lutar. Diga aí. Eu leio, professor. Leia. Eu quero que Noemi me responda. Você que lute. Texto 1, né? Cadê Noemi? Deixa Noemi me responder. Não entendi a indireta dela. Acho que foi quando você disse sobre a tinta da impressora. Ah, tá. Tá certo. Vamos lá. Com coronavírus, Com o coronavírus, rede de ensino enfrenta paralisações e aulas remotas. Além das aulas paralisadas, redes de ensino de São Paulo e Rio de Janeiro já aprovaram a contabilização das aulas online no ano letivo. Mais redes estaduais de ensino paralisaram as aulas. A regra vale por 30 dias, com possibilidade e grande chance de prorrogação. No Paraná, as aulas ficam suspensas por tempo indeterminado. Juntos, E tira o microfone da boca. Tô com o microfone na boca não, eu tô com fone. Juntos, os 3 estados do Sul contabilizam 42 das 428 confirmações de contaminação por coronavírus. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, com a paralisação no Sul, o cancelamento da rede pública estadual já foi decretado em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Para tentar amenizar os atrasos nos calendários, o Ministério da Educação autorizou o uso de ferramentas à distância. As plataformas devem ser utilizadas em sua grande maioria pela rede privada de ensino.
que há tempo se prepara para ter mais tecnologia dentro das salas de aulas físicas. As ferramentas de aula à distância tendem a começar a ser usadas mesmo nas redes públicas, com o temor de que haja uma quarentena mais longa no Brasil, como vem acontecendo na Europa. Beleza. Então, a princípio, na escola, as escolas, de um modo geral, elas paralisaram, né? Para tudo, para aí, paralisou. E agora a gente está tendo que se rebolar, né? Como diz a música da nossa amiga Márcia Felipe. Massinha para os íntimos, tá? Tendo que se rebolar agora, né? Tendo que se reinventar. Então, isso é aula remota. Vou usar na redação. Oi? Marcinha para os íntimos. De acordo com Marcinha para os íntimos. Para os íntimos, paralisou. sou eu. Oxe, quase todo fim de semana ela tá fazendo live pra mim. E ainda traz Solzinha, amiga Sol. Agora é live parceria. Marisol. Tia Solange. Amiga Sol. Né? Então, como diz a música de Márcia Felipe, né? Para tudo, para aí paralisou. Então, as aulas paralisaram, a princípio, por 30 dias. Né? Então, quando viu que o bicho estava pegando mesmo, que 30 dias não ia ser o suficiente, estabeleceram as férias, e aí mais 30 dias, nesse período de tempo que a gente já está, né, vivendo aí, já são quase o quê? 3 meses já, praticamente, né? De aulas suspensas. E não é uma coisa isolada do máximo, é uma coisa geral, né? Então, vamos lá. O texto 2, eu trouxe uma charge que diz assim. O menino pergunta: quer dizer que, para mim, só educação à distância? Aí a figura do cara que está representando quem aí, pessoal? Quem seria esse cara assim? Parece o Temer, né, velho? A figura de uma pessoa, de uma autoridade pública, um político, né? Que diz assim, sim. O ministro da Educação. Oi? O ministro da Educação. Sim. E quanto maior a distância entre você e a educação, melhor para mim. Então, isso é uma crítica, né? Aquela ideia de que quanto menos acesso à educação se tem, mais leigo e mais ignorante se torna. Mais dependente, digamos assim. Mais dependente dos políticos, mais dependente do governo, né? Então, isso aí é uma crítica. O texto 3, quem lê para mim? Texto 3. Pablo. Pablo. Pode ler, Pablo. Leia, Pablo. Vamos, Pablo. Rapidinho, senão o tempo da aula não vai dar, não. O microfone tá ruim, eu vou ler não. Mas a gente tá lhe ouvindo Ele perfeitamente. tá rouco, professor. Lê, Ruth. Lê, Ruth. Uma pesquisa divulgada em 2019 aponta que 58% dos domicílios no Brasil não têm acesso a computadores e 33% não dispõem de internet. Entre as classes mais baixas, o acesso é ainda mais restrito. A pesquisa foi feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI.br, entre agosto e dezembro de 2018. Os dados apontam que, nas áreas rurais, nem mesmo as escolas têm acesso à rede mundial de computadores. 43% delas afirmavam que o problema é a falta de infraestrutura para o sinal chegar aos locais mais remotos. A gente gosta de dizer que crianças convivem com a internet, com computadores, que elas são letradas na realidade virtual, mas a gente esquece que essas crianças são de classe média. As mais pobres não têm acesso fácil como a gente gosta de imaginar, afirma Alexandro Santos, doutor em educação pela Universidade de São Paulo e coordenador do curso de Pedagogia da Faculdade do Educador. Ele ressalta que, mesmo quando estão conectados, o acesso à internet é feito por meio de celular, que não é o instrumento mais adequado para acompanhar ou fazer as atividades da escola. Bom, então aqui, pessoal, esse texto traz muito a realidade vivenciada, não é? Principalmente, sobretudo,
para os alunos das redes pública e estadual, que a gente sabe que muitas vezes é uma realidade totalmente dificultosa, uma realidade totalmente difícil em relação a ter essas ferramentas que nós temos aqui. Um computador, um celular, uma internet, né? Nós temos alunos, nós temos adolescentes, jovens que não têm acesso à internet em casa. Então, isso tem se dificultado muito, esse ensino de aula remota neste momento. Então, seria totalmente uma coisa hipócrita, uma coisa totalmente insensível, uma coisa fora do comum, do senso comum, se o Enem não tivesse sido adiado. Gente, sem condições. Se já está sendo difícil para vocês que estão em ano de Enem, sem terem as aulas presenciais e tendo essas aulas remotas, né? Imagina para quem não está tendo nem aula presencial e nem aula remota. Então, é preciso ter um olhar mais sensível para os menos favorecidos, né? É preciso ter... Já aceitei, Ítalo. É preciso ter esse olhar mais sensibilizado para as minorias também, que não têm acesso a essas aulas, que não estão tendo nenhuma forma de construir o seu conhecimento, a sua aprendizagem nesse momento, tá? Porque, infelizmente, a realidade é essa. Nós temos alunos que não têm internet em casa, que não têm computador, que não têm um celular para poder ter acesso a essas aulas remotas, né? Texto 4. Eu me disponibilizo. Pode ler, por favor, Ícaro. Texto 4. Pelos mais diversos motivos, boa parte dos professores não sabe ou não quer saber como aproveitar as potencialidades tecnológicas para ampliar suas competências pedagógicas. No contexto da pandemia, fica evidente que a educação online ainda está longe de ser uma realidade possível para os alunos mais pobres. Do mesmo modo que não representa uma realidade ideal para os favorecidos. O letramento digital continua a ser, portanto, um desafio político, social e pedagógico. Pessoal, se vocês puderem grifar, quem está com esse material impresso, essa parte aí, ó, o letramento digital continua a ser, portanto, um desafio político, certo? Porque, sim, estes alunos que estão inseridos no setor público da educação, alunos das escolas públicas e das privadas, que não têm acesso à internet, que não têm computador, isso se torna um problema público, isso se torna um problema político para ser resolvido, né? Em compensação, nós, muitas vezes, que temos acesso a essas ferramentas, a internet, né? A aula é a aula em tempo remoto, né? Está sendo algo inovador para todo mundo e com isso está trazendo o quê? Certas dificuldades em saber lidar com esses aplicativos, com essas ferramentas. Então, tudo isso são fatores, né, que continuam sendo o quê? Desafios. Tudo isso continua sendo o quê? Entraves para que essa educação aconteça, né? Aos poucos, a gente está sabendo, aprendendo, tendo que lidar com essas tecnologias, né, a serviço dessas aulas remotas, mas, em compensação, nós temos aí fatores bem tristes e reais, como desses alunos, que não têm acesso a nada disso, né? Muito bem. Texto 5. Quem leu o texto 5? Oi? Eu ouvi 3 pessoas dizendo eu. Eu tenho que escolher. Eu quem? Cadê Pablo, hein? Noemi, você, Noemi, é sua vez. Ítalo, leia, Ítalo, você que chegou agora. Eu vou, professor. Muito bem, Deixa eu Levi. pegar o material aqui. Pronto, Levi leu 5 e Ítalo leu o 6.
Beleza. A Unesco, o braço das Nações Unidas para a Educação, tem olhado com atenção para a educação global com o fechamento de escolas. Os maiores prejudicados serão, inevitavelmente, meninos e meninas de famílias mais pobres. Há riscos para a aprendizagem, a sociabilidade e a segurança das crianças. A medida pode ainda aprofundar as desigualdades na educação. A pobreza já é um dos fatores que mais contribui para o fracasso no ensino. Em um contexto sem escola, são os mais vulneráveis quem tem menos oportunidade de aprendizagem em casa, como livros, atividades de lazer e pais que ajudam a criança a se desenvolver. Muitos também dependem da escola para se alimentar adequadamente. Inclusive, não sei aí em Bananeiras, mas aqui em Guarabira foi criada uma ação social, não é? Onde as escolas elas estão distribuindo o kit merenda, ou seja, fazendo cestas básicas com os ingredientes que seriam usados para fornecer a merenda escolar para o aluno, se ele estivesse na escola, né? Estão sendo entregues aos pais. Então, os pais vão à escola buscar uma cesta básica para esse período, né? Então, isso é uma ação social que eu achei muito louvável nesse período, né? Se já existia os ingredientes, né? Arroz, porque a gente sabe, né? Vocês devem conhecer que a merenda escolar da escola pública ela é mais voltada para esse tipo de alimentação, né? Mas é sopa, coisas mais assim, como é que eu posso dizer? Que tenha mais substância, que tenha mais, que dê mais energia aos meninos. Que a gente sabe que a realidade é essa, né? É uma realidade onde muitas vezes em casa não tem nem o que comer. Então não são lanches como a gente costuma fazer na nossa escola, salgadinho. São lanches mais voltados para a questão mesmo alimentar, de ter mais assim Comida forte. carboidratos, vitaminas, como feijão, arroz, macarrão, essas coisas, né? Então estão pegando esses alimentos e estão distribuindo para as famílias dos alunos, né? Que na grande maioria das vezes são famílias carentes, né? Texto 6. Pode ir, rapaz. Pode. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, quer combater a transmissão do coronavírus, também com informação. Para isso, estudantes e professores do projeto Imprensa Jovem criaram materiais educativos. Os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Milton Ferreira, no Jardim Beatriz, por exemplo, realizaram uma roda de conversa sobre o vírus e a publicaram no A Voz da Escola, canal de vídeos produzidos pela comunidade escolar. Já a MF Henrique Felipe da Costa, a Henricão, no Jardim Campos, também contribuiu com um vídeo que, além de trazer informações, ensina como lavar bem as mãos. O projeto Imprensa Jovem está presente em 417 escolas municipais de São Paulo. Foi reconhecido internacionalmente com o Prêmio de Aprendizagem Criativa, concedido pela Unesco, como referência global no evento Alfabetização Midiática e Informacional, AMI, realizado na Suécia, ano passado. Este tipo de iniciativa, implementada há 18 anos pelas políticas públicas e programas de reeducomunicação em São Paulo, alinhados à alfabetização midiática e informacional, levou a rede municipal a ser reconhecida pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts e a Unesco, como prática a ser replicada no mundo. Então, olha só, diante desse cenário todo, né, de dificuldades, de desafios que a gente vem enfrentando, algumas escolas, elas conseguiram abstrair uma oportunidade de fazer um projeto com seus alunos, onde estes alunos, eles criaram, né, materiais educativos dando informações à população sobre como se prevenir, como se cuidar, né, com o coronavírus. Então, alguma coisa proveitosa, algumas escolas conseguiram realizar com seus alunos, criando esse projeto aí, né? O projeto Imprensa Jovens, onde os alunos criaram materiais educativos, né? Voltados mais para essa questão de alfabetização midiática,
para dar instruções, dicas, orientações para a população. Então, pessoal, é um tema atual, certo? É um tema também que surgiu a partir da realidade que nós estamos vivenciando, que é a realidade das aulas remotas, tá? Lembrando que é importante deixar claro que aula remota não é EAD, não é educação à distância, não são as mesmas coisas. A educação à distância ela já acontecia no Brasil, algumas faculdades, algumas instituições já adotavam esse método de ensino, tá bom? Como proposta de intervenção aí para estes problemas, o que é que vocês podem usar? Os entraves da educação à distância durante a paralisação escolar. Quero chamar a atenção. A expressão à distância, como aqui não indica tempo, tá? Não indica tempo, ela não é acraseada. Eu vejo muitas vezes por aí essa expressão à distância. Aí coloca um acento grave, coloca a crase. Não tem, tá? Educação à distância não tem crase, tá bom? Para vocês não usarem aí de forma errada na redação de vocês, tá bom? Quais são os agentes que a gente pode usar? Oi. Letramento digital pode ser usado como sinônimo, para não repetir? Pode sim. Pessoal, lembrando, né? Vocês vão me enviar por e-mail. Eu vou deixar o meu e-mail lá no grupo, certo? Até quinta-feira, vocês vão me enviar, tá certo? Coloquem lá o nome. Se possível, na própria folha da redação de vocês, em cima já coloca o nome de vocês e a turma. Aluno tal, terceiro ano máximo. Para quando eu imprimir, eu saber de qual é. Para facilitar a minha correção. Tá legal? A gente vai ter que encerrar a aula agora, porque eu me empolguei com o primeiro ano. De repente, o aplicativo fechou. Porque só são 40 minutos, né? Permitido. Não é isso? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, falem lá no grupo. Tá bom? Beleza. Ok. Pessoal, não deixem de produzir essa redação. É importante que eu faça essas correções de vocês para ver como é que está o nível de escrita de vocês. Não temos tempo a perder. Tá bom? Beleza. Certo? É. Qualquer dúvida, falem lá no grupo. Obrigado pela participação e até a próxima aula. Show, professor. Tchau, tchau. Abraço.